Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa Mais Inclusão. 3 anos da sua existência, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Remani Ibrahimo na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com apoio e produção da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Mais Inclusão e faça a subscrição e ajude-nos a crescer. Amigo ouvinte, vamos acompanhar a história do jovem Maurício Zunguza, a entrevista conduzida pelo jornalista Abdul Remani Ibrahimo. A vossa especial atenção. Saudações, amigo ouvintes, e sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no seu programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahim. Vamos conversar hoje a partir do distrito de Vilanculo, concretamente na cidade de Vilanculo. Vamos conversar com Maurício Zunguza, é um jovem com deficiência visual. Vamos falar um pouco em relação à sua vida, aos seus anseios. É um jovem licenciado em gestão de empresas. Maurício, vamos conversar, começar por si dizer quem é Maurício, onde nasceu e como é que adquiriu a deficiência visual. Saudações. Maurício é um jovem sonhador, sobretudo batalhador. Portanto, nasci na cidade de Maputo, no distrito municipal de Cambuquano. É efetivamente isso. A deficiência adquiri desde cedo, aos 6 anos de idade, devido a uma conjuntivite, creio que é uma conjuntivite hemorrágica. Portanto, no distrito de Massinga, numa localidade, Osmalamba, que ser na altura que meu pai queria passar lá férias e família, portanto, mal ficamos uma semana, tive a doença. Correu-se algum tratamento tradicional, tratamento local, o que propiciou esse apagão. E nessa altura foi antes mesmo de iniciar com a escola, não? Sim, foi antes. Nós sabemos que no passado a escola para as crianças, não é? Começava mais ou menos aos 7 anos das mesmas. Então era antes e foi dificílimo então estudar como outras crianças, mas como meus pais queriam, eu também tive que estudar. Isso antes de aprender o braille? Sim. Tive que estudar mesmo sem conhecer o braille. Como que era o ensino sem conhecer o braille? Era duro, mas fui habituando. Os professores tinham que me explicar tudo quando era necessário, os testes eram orais. Portanto, foi dessa forma. E muito tempo depois, quando ouvi falar de braille, tive uma preocupação enorme de conhecer a serigrafia e também praticar. Fiz esforço para o efeito, falei com o Dr. Isaú na altura, me ajudou de alguma forma para que estivesse na cidade da Beira. E nessa época tens quantos anos? Já era adulto, me recordo que tinha para aí 18 anos.
Então, era um bocado difícil porque não é fácil aprender algo já, não é? Adulto, sobretudo o braille. Mas com esforço, também a atenção do Dr. Marcos, o nosso formador lá, aliás, já está na reforma, saudações para ele. Então, fui aprendendo braille. Em um ano já tinha consumido tudo, não é? No que trata o braille, até porque o Instituto estava equipado nessa altura, não sei agora, porque há bom tempo que não chego lá. Tinha uma biblioteca com livros de grafia braille. Nos momentos livres, nós íamos lá, fazíamos visão daquilo que tínhamos que melhorar, e assim fui me tornando bom usuário do braille. Foi fantástico. Hoje consigo ler, não é? Sem dificuldades, também escrever, que é fantástico. E na verdade os meus amigos gostam muito que eu sempre faça alguma leitura das revistas que nos são disponíveis em braille, não é? Eu falo de visão braille, falo de tantas outras. Então, graças à CAMO também temos essas entrevistas com alguma frequência, e na verdade reconhecer o esforço da CAMO também nesse sentido. E na Beira, além de aprender o braille no Instituto de Deficiências Visuais, também tiveste uma cadeira que é mobilidade. Como é que foi? Quanto tempo levou para aprender o braille e quanto tempo levou também para aprender a mobilidade? Bem, essas duas cadeiras, ou melhor dizer, quem faz reabilitação, bom, o curso de braille, não é? Chama-se reabilitação lá no Instituto dos Deficientes Visuais. Portanto, quem faz reabilitação não só se reabilita-se do ponto de vista de conhecer a escrita braille, a leitura, como também é preparado no que concerne a sua mobilidade, que tem lá uma cadeira de mobilidade e orientação. Então isto é para que o deficiente visual não seja alguém dependente, totalmente dependente, não é? Consiga se mover para o mercado sozinho, para onde quiser ir. Foi 1 ano, não é? Este curso de reabilitação durou 1 ano. E estudar mobilidade foi desafiante, não é? Eu já conseguia andar sem bengala, exatamente, conseguia andar sem bengala. A nível do Instituto? Não, a nível das zonas onde vivi, claro. Portanto, mas quando cheguei na Beira e entrei naquela sala de reabilitação, uma das coisas que o formador disse é que é muito perigoso que um deficiente ande sem bengala, porque outras pessoas, não é, nas vias públicas, nas ruas, podem não saber que a pessoa porta alguma deficiência, a pessoa é deficiente visual. Então, para além de ser um instrumento de apoio, é também um instrumento, quer dizer, de identificação, a bengala branca nesse caso. Tive que me aplicar para ter o domínio da bengala. Portanto, eu me recordo até numa das aulas práticas que fomos ao mercado, lá no mercado do Goto. Fizeram uma aula prática? Fizemos uma aula prática, sim, e um dos colegas, ouvindo o professor dizer que deveria correr muito naquele local porque não tinha nada. Exato. Ele empreendeu uma corrida. O mercado Goto é o mercado próximo mesmo ao Instituto, é isso? Sim. Então ele empreendeu uma corrida por lá dentro, num local com água e matope, ele caiu. Ele sabe disso, nós sempre que falamos, nos rimos desse assunto. Então foi isso que aconteceu. Então, o que ficou claro aí é que o colega não estava preparado, ele não estava a usar a bengala. Se usasse a bengala naquele local, não teria entrado na água ou no matope. Então, a bengala nos ajuda, de certa maneira, a identificar os objetos. Sim. Nos prevenindo de acidentes. Portanto, foi fantástico, num ambiente de gente oriunda de quase todas as regiões do país. Foi bom, e já agora aproveitar, convidar os empresários, as embaixadas no país e outros de boa fé para a necessidade de apoiar o Instituto dos Deficientes Visuais, porque é na verdade uma luz para toda pessoa com deficiência visual. Exato. Maurício, depois de tu teres a formação no Instituto de Deficientes a nível da cidade da Beira, que aliás é um centro que acolhe todas as pessoas com deficiência, ou seja, aquela pessoa que adquire a deficiência, então olha para o Instituto como um centro de reabilitação e também a aprendizagem do braille. E depois, como é que foi a sua vida depois de ter saído no Instituto para seguir a tua vida? Bom, isso foi desafiante. É que na verdade na vida nada é fácil, é difícil. O mais importante é a nossa entrega, é a nossa abnegação com vista a lograrmos sucesso naquilo que são planos que traçamos. Portanto, a vida foi difícil, não é? Mas contudo, fiz o máximo possível, o máximo de mim, para suplantar muitas dificuldades. A discriminação, de socialização. Outras dificuldades é que quem usa braille não é tão flexível quanto aquele indivíduo que escreve a caneta. Isto temos que dizer, é um facto inequívoco. Portanto, eu dei maçada sempre, dei maçada sempre no sentido de pedir um recuo naquilo que deveria se ditar
Já peço desculpas a todos, não é? A quem dei maçada, não é? Mas com muita paciência me ajudaram nesse quesito e sempre dei nas vistas de uma forma positiva nos ensinos por onde passei. Isso que é mais importante, mas nada é fácil, nada foi fácil, como hoje tudo continua difícil. O mais importante para a minha vida, para mim, é ter uma juventude. Eu me sinto inserido numa juventude, no grupo de juventude necessitada de alguma forma, que não tem tudo. O meu sonho é que essa juventude, a juventude do meu país, tenha emprego, tenha algo a fazer, sobretudo pessoas com deficiência, porque uma pessoa com deficiência que não tem nada, não faz alguma coisa que o renda, fica abandonada praticamente, ninguém lhe cuida ou lhe acarinha como deve ser. O meu sonho é este, o meu sonho passa por aí. Do nosso país. Exatamente. Não olharmos, porque muitas das vezes nós os jovens pensamos que, olha, estamos mal por culpa de alguém, não é que a gente está mal, não é mesmo atraso de um país todo, porque se formos a ver, não são pessoas da nossa classe ou da nossa faixa etária que têm problemas, que têm faltas de tudo, quase toda a gente. Então o país está atrasado, nós temos que acelerar o passo para que o país se encontre, para que o país cresça. Temos que acelerar, não é fácil, mas de uma forma coletiva nós podemos conseguir isso. Podemos, por exemplo, através de uma associação, elaborarmos e implementarmos projetos de apoio à juventude. E a juventude é que tem mais força, é que está em maioria. Podemos mudar um país. Quer dizer, pequenos negócios mudam um país, desde que paguem, não é? Um pouco do seu lucro ao Estado. Exatamente. Exato. Maurício, diz-me uma coisa. Depois tiveste na sua formação, licenciatura em gestão de empresas. Foi um sonho tirar este curso? Sim, uma das coisas que me orientaram para lutar pela vida foi o sonho de ser empresário. Então sempre queria ser empresário. Não querias depender de alguém, não é? Bem, todos dependem do trem. Estou a falar como ter um salário, não queria depender do salário, senhor. Queria ser um empreendedor. Claramente. Então, eu via o meu pai era uma pessoa muito esforçada, fazia negócios. Através daquilo, ele ajudava a si, ajudava a família, e eu fico, bom, este ramo, o empreendedorismo, são coisas que dão certo, que podem ajudar muita gente, não é? E sempre alimentei esse sonho. E chegando à altura de fazer um curso, tive que escolher este. Me deu muitas balizas no concerne a gestão de negócios, gestão de projetos, também criação de empresas. Gestão não é só gerir uma empresa, não é? Gestão é nosso dia a dia. Por exemplo, temos um mitical. Com gestão, aquele mitical pode gerar outro mitical, não é? Portanto, gestão é algo vago, essencial para uma sociedade como a nossa e toda a sociedade mundial. Exatamente. Exato. Maurício, mesmo estamos na reta final da nossa conversa. Diz-lhe uma coisa, quais são os maiores desejos que desejaria as pessoas com deficiência, visto que já temos a nova lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, mesmo em jeito de fim da nossa conversa? Bem, promoção e proteção das pessoas com deficiência. Dos direitos das pessoas com deficiência. Dos direitos das pessoas com deficiência. Bem, era muito importante isso, que tivesse efetividade. Quando falamos de direito, estamos a falar de algo fundamental. E direito é aquilo que nós temos a receber, é um direito. Portanto, nós temos direito à educação, temos direito a outras coisas, mesmo ao emprego. Temos direito a tudo, mas isso não é materializável, não acontece até hoje, não é? É muito difícil perceber porque aqui só temos o Abdul Rahman, temos Isaú Menezes e poucos outros como mais conhecidos no país. Então é preciso que, na verdade, haja mais promoção, haja mais proteção dessa classe, das pessoas com deficiência. Quer dizer, ter deficiência não é ter invalidez, não é ter incapacidade. Exatamente, porque essas pessoas podem fazer muito pelo país. Não é? Pessoas com deficiência podem ser bons ministros, não é? Podem ser bons diretores, bons gestores de algumas empresas, bons gestores de algumas empresas, podem ser bons deputados, como deu o exemplo do Dr. Isaú Menezes. Então é preciso, na verdade, que primeiro se aposte na formação de uma forma maciça, de uma forma abrangente, não só nos concentrarmos na cidade, porque nas zonas rurais também tem gente que precisa, não é, da educação, que precisa da educação, que tem vontade
de fazer diferente. Então é preciso que se aposte na educação, mas fora disso também se apostar na empregabilidade das pessoas com deficiência. Há tanta gente com deficiência que até... Formação, mas não tem emprego. Sim. Então o país, o governo, o setor privado tem que ter isto em mente, tem que ter isso em manga. Aliás, estamos nas vésperas das eleições gerais, não é? Oxalá que os nossos queridos, os políticos, não é? Que concorrem a essas eleições, presidentes, candidatos que concorrem à presidência do país, levem isso a sério, levem isso a peito, porque é fundamental. Nos tragam aqui nos manifestos eleitorais as linhas de apoio à pessoa com deficiência. Do Rovuma ao Maputo. Então isso será satisfatório, será bom. Nós somos maior, não diria que somos o número maior de todos no país, mas somos um número considerável, com mente fresca, mente capaz de lutar quanto os outros. Assim, a dizer, os candidatos à presidência da República devem olhar nos seus manifestos algumas atividades, alguns manifestos ligados à área da deficiência, é isso? Sim, porque hoje em dia, por exemplo, se os candidatos numa pré-campanha falam de construção de hospitais, construção de campos, apoio ao futebol, etc. E não trazem aqui uma informação relativa à construção de institutos de formação, por exemplo, de pessoas com deficiência, quer dizer, um instituto que possa ter lá linguagem de sinais, possa ter lá grafia braille, possa ter outras atividades para pessoas com deficiência. É um bocado complicado. Nós queremos ouvir essas boas novidades também, que de alguma forma dizem respeito a nós, dizem respeito a pessoas com deficiência, porque não podemos olhar ou perspectivar o desenvolvimento do país sem incluir as pessoas com deficiência. Não podemos, por exemplo, construir um hospital sem que neste distrito haja uma instituição de formação às pessoas com deficiência. Mesmo no emprego, não seria bom que se faça, digamos, o plano de admissões de funcionários sem prever a contratação de Sim. Não fica bem. Seria, de facto, de bom tom que todos os candidatos olhassem para pessoas com deficiência como um grupo que possa servir o país. É fundamental isso. Eu ficarei feliz se realmente houver esse espaço, não é? Houver essa novidade. Ouvir que um partido tem isto como seu projeto de governação. Será muito bom, de facto. Eu lanço esse apelo a todos, por favor, não se esqueçam de nós. Estamos aqui formados para servir o país. Pois é, muito obrigado, Maurício Zunguza, que estivemos aqui a conversar em torno da vida dele, neste caso, depois algumas opiniões no que diz respeito às próximas eleições que se avizinham, que os candidatos a presidente da República, não só, que os seus manifestos sejam inclusivos, que integram também as pessoas com deficiência. Assim, caro ouvinte que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado a partir da cidade turística de Vilanculo. Saudações. Estamos nos momentos finais do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Mas antes, vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo.
Esteve na vossa companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Remani Ibrahim na edição. Mais Inclusão contou com apoio e produção da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Até a próxima. Mais Inclusão. Um programa que traz Histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.